Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas, aqui especificamente falando sobre o grego intermediário e toda essa questão aí do artigo como um marcador de função, como aquilo que a gente entende exatamente como um propósito do artigo de marcar ali, de dizer essa é a função dessa palavra, certo? Então ele tem essa característica aí, a gente está falando de artigo há tanto tempo, né? Por quê, né? Eu falei na última aula, né? O artigo é seu amigo, né? O artigo é seu amigo. Por que eu falei isso? Exatamente pelo fato de que o artigo ele é muito versátil no grego, certo? O artigo ele tem características diversas no grego. Então, por isso a gente está avaliando há tanto tempo, mas também para a gente poder explicar tudo aquilo que o artigo traz como suas possibilidades, tá? Então vamos lá. E ele redimiu o seu povo. Como eu falei, na última aula a gente falou que a gente tem duas palavras gregas aqui para falar de uma palavra em português. Por quê? Porque o grego diz efetuou redenção. Ele efetuou redenção. A palavra litrosin, ela é exatamente essa, traz exatamente essa ideia, tá? Redenção, resgate. A politrosin aparece mais vezes, mas litrosin só vai aparecer 3 vezes no Novo Testamento. Uma vez aqui em Lucas 1:68, que é o nosso texto. Temos também Lucas 2:38 aqui. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, é essa palavra aí, litrosin, que vai aparecer em Lucas 2:38. E aí, ela só vai aparecer lá em Hebreus 9:12, né? Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, a palavra aí, redenção, é a palavra litrosin. Então, são 3 vezes que ela vai aparecer. 3 vezes no Novo Testamento. Beleza? Como falei, os textos aí, caso você não tenha anotado, Lucas 1:68, que é o nosso texto, Lucas 2:38 e também Hebreus 9:12. Beleza? Muito bem, então vamos lá. E redimiu, e aí nós temos tolaou ao tu. Redimiu quem? O povo ao tu, o povo dele. Ele efetuou redenção. Literalmente, se você perceber aí, como ele está aqui no dativo, nesse caso, o que nós temos aí, nesse dativo, é exatamente o aspecto de um dativo, de como ele percebe, né? A palavra é poiesen litrosin. Como ele percebe essa construção? É poiesen litrosin. Ele efetuou libertação para o seu povo. Ele efetuou redenção para o seu povo. E no caso aí, em Lucas, na atualizada traduz como redimiu o seu povo. Mas, por exemplo, nós temos a American Standard Version, que é uma versão busca muito a literalidade. Ela traduz como ele trouxe salvação, né, para o seu povo. King James também, não, NASB, né, New American Standard Version, traduz como completou redenção para o seu povo, né, cumpriu a redenção para o seu povo. Bem interessante essa forma aí de se colocar. Tudo isso para mostrar o quê? Que nós temos formas diferentes. As outras versões, inclusive King James, e as que a gente tem em português aqui, atualizada, corrigida e corrigida fiel, elas todas trazem a ideia de remiu ou redimiu, né? Mas no caso aqui, traduziu como algumas versões em inglês, como eu falei, traduzem como trouxe
redenção para o seu povo. É uma forma diferente de ver o objeto direto ou o objeto indireto. Mas, obviamente, o sentido é que ele redimiu. Muito bem, vamos olhar aqui para o substantivo, né? O substantivo é Israel. Na verdade, temos até uma construção aqui, né? Genitiva, mas não é mais o nosso caso aqui. Temos ro e tu, dois artigos aí. E o artigo tendo a função de marcar a função do genitivo. Mas, além disso, a gente tem tu, Israel. Como eu falei, inclusive na última aula também. Deus, nós sabemos a preposição, aliás, a declinação da palavra theos, é nominativo. Mas se eu não soubesse qual era o caso de theos, se eu não soubesse que ele era nominativo, como é que eu ia ter essa clareza? Bom, eu teria isso a partir do artigo, porque esse artigo está no nominativo. Beleza? Então, o artigo nominativo, ho theos, o Deus. Aí a gente tem tu Israel, o Deus de Israel. Nesse caso, eu não sei qual é Israel, eu não sei qual é o caso de Israel. Por quê? Porque não é declinável. Não tem na nossa aparecendo aí para nós qual é o caso dele. Mas como é que eu sei? Eu sei a partir do artigo. O artigo está aqui, ó. É um artigo no genitivo, tá? E se esse artigo está no genitivo, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que se ele está no genitivo, então a palavra que está posterior a ele também está no genitivo. Porque o artigo não vai aparecer gratuitamente assim. Ele está ligado a uma outra palavra, a um outro substantivo ou outro adjetivo. O ponto é, ho theos tu Israel. Eu sei que Israel está então no genitivo. É uma conclusão que eu tiro a partir desse meu amigo aqui, artigo, né? Então, por isso, vamos criar aí a campanha, né? O artigo é seu amigo. Exatamente para a gente poder sempre lembrar aí dos aspectos dessas palavras, como a gente já tem apresentado. Beleza? Muito bem. Vamos adiante. Vamos agora ao texto de João 4:5. Vamos abrir aqui. João 4:5. João 4:5 nos apresenta a seguinte questão aqui, ó. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Interessante porque essa palavra, esse texto, foi um texto que eu li agora pela manhã aqui no meu devocional, né? Aí nós temos, vamos começar aqui com o verbo, né? O verbo é erretai. Lembra que o verbo erretai é a sua forma do verbo erromai. O verbo é eu vou ou eu venho, né? No caso aí chegou também, traz a ideia de chegar. É o mai e etai. Erromai, que eu falei é o mai e etai, né? Porque erromai é re, é re, erromai é re, o mai e etai. Erretai, Shmi. Erretai. Ok? Ou seja, é a primeira, a segunda e a terceira pessoa do verbo erromai, tá? E nesse caso, a gente tem erromai, erretai, essa terceira aqui, ó. Terceira pessoa do singular. Eu coloco esses pontos também porque não adianta a gente só saber a função das palavras. A gente está fazendo um trabalho aqui, é um trabalho mais exaustivo e tal,
Mas ele tem um propósito de que você se familiarize com o texto. Então não adianta a gente só saber a parte das funções, entrar fundo, isso é comum inclusive, né? As pessoas às vezes vão fundo num conhecimento assim, às vezes elas esqueceram do básico, tá? Então eu nunca gostaria de saber que, por exemplo, você está aqui querendo saber que o artigo é um marcador de função de uma palavra indeclinável e tal, e por exemplo, você ainda não sabe que retai, que é um verbo comum, erromai, é um verbo muito comum, precisa estar na sua cabeça, você precisa já ter memorizado faz tempo esse verbo. Se você não memorizou o verbo erromai ainda, como o verbo eu vou, o que você está fazendo aqui, né? O que você está fazendo aqui no grego intermediário? Não quero soar de forma alguma, de uma forma assim pedante, não é isso, não é isso. É exatamente o contrário. Eu estou preocupado para que você siga dentro do passo que lhe é estabelecido pelo seu próprio progresso dentro do estudo do grego. Então nunca deixe de pensar acerca disso. Eu não posso perder o básico. O estudo do grego é um estudo cumulativo. Diferente, por exemplo, se você for estudar teologia sistemática 1, 2, 3 e 4. Se você começar a estudar teologia sistemática a partir do 3, por exemplo, da teologia sistemática 3, pode ser que você tenha algumas dificuldades ali e tal, mas são outros assuntos. Você perdeu os prolegômenos, é claro, você perdeu os pressupostos da teologia e tal, mas você consegue seguir adiante. No grego, não. No grego, se você não tem o grego 1, fica difícil você chegar mais adiante. Então, estou falando isso mais porque existem alguns verbos que são importantes que a gente conheça, certo? Que a gente não esqueça. Então, chegou, né? Erromai. E não só o verbo, mas a conjugação, pelo menos ativa e passiva do presente do indicativo. No caso aí, como eu apresentei aqui, né? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular. Omai, eietai, ometha, efe, ontai. São primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Pois, significa pois. Então, chegou pois, eis pollen. Chegou eis pollen. Chegou o quê? A uma cidade. Pollen é a palavra para polis, tá? Polis, exatamente. Palavra conhecida nossa, né? Polis. Polis. Ok? A palavra polis é a palavra para cidade. Também não tem muita dificuldade nesse ponto. Então, chegou, pois, a uma cidade, tes Samareias. Certo? Literalmente, a palavra é uma cidade de Samaria. Inclusive, Revista Corrigida e Corrigida Fiel traduzem como de Samaria. Mas a atualizada preferiu traduzir como um adjetivo, né? Samaritana. Professor, é a mesma coisa, de Samaria e Samaritana. Eu sei que é a mesma coisa. Só que você tem como dialogar com as versões. Sabe que a revista e corrigida e que a corrigida fiel, a ACF, você sabe que essas duas aqui traduzem como de Samaria. Eu sei por quê. Eu sei que eles fizeram uma escolha. Eu sei que eles fizeram uma escolha interpretativa de estilo, né? No caso de Samaria e Samaritana, mas eu sei. Estudando o grego, a gente consegue identificar e dialogar e entender melhor as escolhas das versões e não simplesmente ficar refém, né, de qualquer escolha, de qualquer tradutor, tá bom? Então vamos lá. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, ou samaritana, legomenen. A palavra legomenen significa chamada, ok? Uma cidade samaritana chamada, ok? Cidade chamada Sicar. Sicar. Importante lembrar que esse verbo legomenen é o verbo lego. Só que
nessa forma participial aí, ele tem a ideia ele apresenta essa colocação, né, como um particípio, tá? E aí traz essa ideia de aquele que é chamado, certo? Então, no caso da cidade de Samaria, como Menen, chamada Sicar, né? Então, aí é um particípio adjetival. Então, samaritana chamada Sicar. Plesion. Plesion é a palavra para próximo, tá? Near, close, perto, próximo. Plesion. Tu horio. A palavra horio, melhor dizendo, é a palavra exatamente horion. Ela não aparece tantas vezes no Novo Testamento. É porque eu estou vendo aqui. Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aliás, 9 vezes. 9 vezes no Novo Testamento. Não é uma palavra tão comum, mas basicamente quer dizer terreno, terra, pedaço de terra, campo, certo? Basicamente isso. Atos 1:18. Ora, este homem adquiriu um campo, um horion, é isso, sem muita dificuldade. Atos 28:7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha. Chamou, então, essa palavra aí essa palavra para sítio é exatamente a ideia de horion. Muito bem. Então, perto das terras, do horion, da terra, Ho-Edoken, que deu, Ho-Edoken, aqui nós temos o artigo, ok? E aí nós temos aqui um verbo Edoken. O verbo Edoken, ele é um verbo ele é um verbo que nesse caso está no indicativo, né? Então é as terras que, certo? As terras que, tá? Nesse caso aqui, esse Ró aqui, eu acabei dizendo, né, que ele era, porque esse Ró tem um acento. Então eu que me confundi aqui. Ele é um pronome relativo, tá? Pronome relativo, tá? E como pronome relativo, então as terras próximas que Jacó, as terras perto, né? A cidade samaritana chamada de ficar perto das terras que, aí nós temos que Yosef, aliás, que Jacó, Edoken deu Jacob, então que Jacó dera, ou deu, Yosef a José, Torruiou seu filho, ao tu, para José, o seu filho. O que é interessante aqui é que a gente vai precisar destrinchar, digamos assim, essa colocação, tá? Toda essa aqui, ó. Professor, por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente tem algumas colocações aqui. Primeiro, aliás, não é só essa, né? A gente começa aqui, ó. Tá? Começa no verbo, certo? O verbo é deu. Então, Jacó deu a José, seu filho. As terras que Jacó deu as terras que Jacó deu a José, seu filho. Tá. Interessantemente, nós não temos um artigo antes de Jacob. São duas palavras indeclináveis, certo? Tanto Jacob como Yosef. Então, onde eu sei, nós não temos outra forma de Jacob a não ser Jacob.
Exatamente. Então, Jacob também é indeclinável, tá? Então, se Jacob é indeclinável, como é que eu vou saber a sua função? Como é que eu vou saber o seu caso? Uma forma de saber o caso de Jacob é entender a sua função na frase, já que ele nem tem artigo. Bom, ele é a única palavra que estaria perdida aí, porque nós temos Yosef, nós temos aqui, ó, To Yosef. Então, To Yosef está no dativo. Para, aqui também está no dativo. Por que eu sei que está no dativo? Porque nós temos um artigo aqui. Ah, professor, mas isso está entre colchetes. Colchetes quer dizer que possivelmente esse artigo não esteja no original. Ok? Então, eu vou lhe dar o benefício da dúvida. Mas logo depois nós temos o quê? Nós temos outra construção aqui, ó. Nesse caso, nós temos aí um aposto. E esse aposto, por que é um aposto? Porque ele está explicando, Jacó, seu filho. Jacó, o filho dele. Filho de quem? Aliás, José, seu filho. José, filho de quem? Filho de Jacó. Então, se ele está explicando que José é filho, se ele está utilizando esse aposto, o aposto tem a proposta de explicar, de clarificar. Então, e no grego, o aposto, ele recebe o mesmo caso, preste atenção, o aposto no grego recebe o mesmo caso. Na verdade, se eu quero fazer um aposto no grego, eu coloco o mesmo caso, a palavra no mesmo caso que ela quer explicar. Então, é José, seu filho. José, seu filho. José, Torruiô Altu. E qual é o caso de Torruiô Altu? Torruiô está no dativo. Então, quer dizer que a palavra que esse aposto está explicando também está no dativo. Então, eu tenho esse artigo me dizendo que Yosef está no dativo e eu tenho o aposto dizendo que Yosef está no dativo. Então, o fato é, nós temos duas indicações que Yosef está no dativo. Não resta dúvidas mais sobre isso. Mas, além disso, agora eu já sei, nosso artigo é um marcador de função e ele está marcando aqui a função do substantivo indeclinável, certo? Mas aí falta uma questão bem importante, que é a seu filho José. Faltou o caso de Jacó. Como é que eu vou saber o caso de Jacó? Eu sei o caso de José. José é indeclinável e eu sei o caso dele. Qual é? Dativo. Eu tenho um artigo e eu tenho o próprio aposto indicando a função do José nessa frase, que é de dativo. Ele é objeto indireto. Ele recebeu as terras de seu pai. Mas como é que eu sei que Jacó é o sujeito dessa frase? Aliás, como é que eu sei a função? Já estou dizendo que é a função dele. Como é que eu sei a função de Jacó nessa frase? Ora, você faz o caminho inverso. Eu sei quem é o objeto indireto. Só que o objeto indireto, ou seja, eu sei a quem foi dada ou a quem foram dadas as terras. Eu sei quem é o objeto indireto. Eu sei quem é o objeto indireto do verbo educ. Então, eu tenho o verbo. A frase é assim, ó. Ela tem o sujeito. Ela tem o verbo. Nesse caso, eu sei que ele é um verbo transitivo, direto e indireto. E ele vai ter objeto direto e ele vai ter objeto indireto. É um joguinho de quebra-cabeças, né? Se eu tenho o sujeito, se eu tenho o verbo transitivo direto e indireto, eu tenho o objeto direto e eu tenho o objeto indireto, faltam para nós agora simplesmente montar essa estrutura para saber quem é o sujeito da frase. E é exatamente isso que a gente vai fazer na próxima aula. Por enquanto, ficamos por aqui. Que Deus nos abençoe e até mais. Valeu!